Now blue is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nós temos orado nesse tempo e eu tenho percebido a necessidade de todos os cristãos estarem se unindo realmente em Cristo, nos fortalecendo através da sua palavra, tendo convicção realmente das mesmas coisas. Que coisas, não é? Será preferência, sensações, sentimentos, desejos? Nada disso. Nós precisamos estar todos firmados, confirmados, através da palavra do Senhor, sobre a luz do Espírito Santo, que aplica essa palavra em nossas vidas, que nos ajuda a vivermos cada vez mais de acordo, em acordo com as sagradas Escrituras, entendendo e conhecendo dia a dia muito mais o Senhor, experimentando o seu poder na nossa vida ordinária, sim, na vida em comum, de todas as coisas que estão acontecendo na sua vida nesse tempo. Você, eu, todos nós, todos os cristãos precisam experimentar mais de Deus. Mas isso não significa somente em coisas sobrenaturais, de poderes miraculosos, de curas, de libertações, de portas abertas. Tudo isso faz parte daquilo que Deus é, mas não é a sua excelente obra. A excelente obra é aquilo que nós temos falado nesse tempo, o caminho da redenção, que está em Cristo Jesus. Ouça, esta é a parte mais importante da Bíblia e toda ela converge para Cristo. Tudo o que Deus fez, como eu tenho falado desde o princípio da criação do homem, da mulher, da natureza, de todas as coisas que Deus disse que era bom, todas estas coisas foram criadas pelo Senhor. E Deus, então, colocou, através de Cristo, a redenção, a formação do seu povo. Desde o princípio lá atrás, de Abraão, não é? Nós vimos Moisés, nós vimos várias coisas, várias pessoas, Noé, vimos pessoas que o Senhor levantou realmente para seguir o seu caminho da redenção, para seguir aquilo que o Senhor fez lá no princípio, a formação de um povo, a formação daqueles que são a sua obra, que ele disse que era muito boa. Deus não vai desistir disso. Isto será, sim, resgatado e será verdade. Isto vai acontecer. Mas é evidente que muitos nesse tempo têm se desviado e se perdido e rejeitado Deus, rejeitado a Cristo, rejeitado esta obra da redenção. Muitos por não entenderem. Alguns até mesmo dentro da igreja não conseguem compreender a remissão, a redenção em Cristo, esse sacrifício vicário, substitutivo lá na cruz, não é? E a importância de nós estarmos entendendo que a vida do homem não é exatamente os bens que ele tem, não é nesta vida, não é neste mundo, mas nós esperamos um novo céu, uma nova terra, uma nova pátria. Sim, aqui não é o nosso lar, somos aqui, como está escrito na palavra de Deus, forasteiros e peregrinos. Você não entendeu isso ainda? Você não percebeu isso ainda? Cuidado, porque o nosso tempo aqui dura 90 anos, 80 anos, 70 anos, mas o que nós viveremos depois disso chama-se eternidade. Quanto tempo dura a eternidade? Quanto tempo vai levar a eternidade? O nome já define, não tem fim. Então, o que nós entendemos aí, que nós vamos depois viver uma vida, vamos viver eternamente, ou na presença de Deus, ou longe de Deus. Então, chegou o tempo de nós estarmos atentando realmente para as prioridades, para as coisas que são realmente importantes, que procedem da fé, que procedem de Cristo, que procedem desse evangelho da salvação e de libertação. Ouça, ouça, abra os teus ouvidos, deixe que a palavra do Senhor penetre no seu coração. Tenha entendimento de que o Senhor quer te salvar, Ele quer te constituir parte desse povo, dessa criação que Ele disse é muito bom, não por ser perfeito, nem por ser capaz, nem por ser inteligente, ou por ter isso ou ter aquilo, nada disso, pelo contrário. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor a ação de Cristo na vida do homem. Ele não escolheu pessoas famosas ou perfeitas ou isto ou aquilo, pelo contrário. Ele veio para aqueles que eram oprimidos, para os pecadores, para libertar, para curar, para restaurar. Somos eu e você. Não merecemos nada, mas Cristo fez todas estas coisas. E no caminho da redenção, nós vamos ver então nesta semana a ação de Deus para a redenção do homem. E é claro, essa ação é o aparecimento
de Cristo. Você sabe, houve uma sucessão de homens escolhidos por Deus, não é? Uma sucessão de homens para restaurar e firmar a sua aliança. Profetas, reis, sacerdotes, homens comuns, não é? Então, eu falei na semana passada, paramos em Moisés, mas desde Abraão, não é? Que Deus lhe fez promessa de formar um povo e tudo mais. Desde Abraão até Jesus, são cerca de 2000 anos. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, fala sobre a genealogia de Jesus, começando com Abraão. Por isso é que eu estou me referindo a isso. Não estou me referindo desde Adão, não é? Mas estou me referindo desde a formação desse povo escolhido, dessa nação santa que o Senhor realmente separou para si. E essa nação não é só dos judeus, nós vamos ver em Cristo que os gentios, que somos nós, que não temos essa ascendência judaica, não é? Mas que nós realmente temos em nossa vida uma promessa, o cumprimento dessa promessa através do chamado de Cristo. E então fazemos parte desse povo por filiação, por termos sido, como de forma clara para ficar bem entendido, adotados, não é? Fazemos parte então dessa filiação em Cristo Jesus. E aí, nós no Antigo Testamento, existem muitas profecias sobre o nascimento de Jesus. Eu não vou colocar, nem vou falar sobre todas elas aqui, porque eu quero falar exatamente sobre redenção. Mas é importante que você saiba que no Antigo Testamento, muitas vezes, em todo o tempo, tudo se converge exatamente para a formação desse povo escolhido de Deus, e a redenção do homem em Jesus Cristo. O objetivo do Senhor é exatamente esse. Através daquilo que foi estragado, através daquilo que se perdeu, através daquilo que realmente se desviou da vontade do Senhor, Deus, então, através de seu Filho, traz, resgata, restaura, chama para si um povo, não é? Chama para si homens, mulheres, crianças, pessoas para viverem a eternidade com Deus, para que se cumpra a sua palavra, não é? Da formação do homem e da mulher, e viu Deus que era bom, e assim será. O Senhor vai restaurar todas as coisas através de Jesus Cristo. Então, cerca de 700 anos, isso é um exemplo para você que eu vou dar agora. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías escreve e fala sobre a Virgem, né? No capítulo 7, em Isaías 7, verso 14, está escrito: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a Virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Isso não era o nome de Jesus, mas é o significado do que seria o seu filho. Emanuel, Deus conosco. Então Jesus veio habitar entre os homens para salvar o pecador. O texto que eu vou ler para você hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 26 até o verso 36 e depois o 38. Está escrito: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem o chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o verso 38, então disse Maria: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
Então aqui nós começamos, né, exatamente pelo nascimento de Cristo, começamos exatamente sobre este momento maravilhoso de redenção, onde o Senhor dá ordem e manda o anjo conversar com Maria, não é? Maria, esposa de José, que ainda não havia se relacionado com homem algum. E o anjo chega diante dela para lhe anunciar que ela teria um filho, e este filho seria chamado realmente Filho do Altíssimo, é o próprio Cristo. E ela, claro, se perturba no seu espírito e diz, mas como vai ser isso se eu não tenho relacionamento com nenhum homem, não é? Não sou nem casada ainda. Mas o anjo lhe explica de que ela seria envolvida pelo Espírito Santo e então geraria esta criança, não é? Então, veja aqui o princípio de todas as coisas. Envolverá com a sua sombra, por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, não é? Um dos nomes de Jesus, o Filho de Deus. Então aqui começa, é predito o nascimento de Jesus. O Senhor escolhe Maria, não por merecimento ou porque ela era assim o assado, mas porque exatamente dentro daquilo que era o propósito do Senhor, ele olhando para Maria, escolhe Maria porque ela era temente ao Senhor e se coloca nela então o seu filho Jesus, para que ele então nascesse e trouxesse a redenção. Um pouco disso que nós vamos começar falando, mas eu gostaria que você entendesse que o Senhor, desde o princípio, vem profetizando. Lembra lá de Gênesis, quando ele amaldiçoa a serpente, e da mulher sairá aquele que vai pisar a tua cabeça? Aqui, ó, Maria, a mulher, gerando Jesus, que pisou na cabeça da serpente, ou seja, de Satanás, para destruir as obras do mal, não é? Mas ouça só, você fala assim, pô, mas como, se Jesus destruiu Satanás, por que o mundo está tão perdido? Veja, o significado disso é a essência daquilo que o Senhor fez na vida do homem. Então, para aqueles que, na verdade, foram chamados, escolhidos e têm sido transformados por Cristo e ouvem a voz do Senhor e desejam realmente se colocar diante de Deus e têm se inclinado perante o Senhor, se arrependido dos seus pecados, se voltado para Deus, certamente estas pessoas são vitoriosas porque em Cristo, através de Cristo, por causa da ação de Cristo, da redenção em Cristo, do seu sacrifício lá na cruz, são perdoados, lavados, remidos. Há redenção sobre estas vidas. Então, não espere mais. Entregue a sua vida a Jesus, receba a redenção no Senhor. Durante esta semana, estaremos falando exatamente dessa obra maravilhosa da redenção de Jesus Cristo. Para quê, hein? Para que possamos viver de forma diferente, não é? Por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja, pela sua palavra, que é a verdade. Deus te abençoe.